Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos fazer nosso estudo aí hoje de uma forma um pouco diferente, como eu falei para vocês no grupo. Agora a gente vai estar fazendo em duas versões para ficar vídeos mais curtos e com isso também atingir a todos de uma forma mais específica. Então, a partir de hoje, os vídeos sobre a CME e sobre os pares de moeda a gente vai ao ar às 9h, 9h30 da noite. E amanhã, às 8 horas da manhã, entra no ar o vídeo da B3 só de índice dólar. Creio que com isso vai ajudar a ficar muito mais objetivo e a galera que opera aí na B3 fica mais específico para a hora que for começar o pregão já assistir um vídeo curto com as marcações, tudo que precisa, para já estar com a memória fresca e começar o dia já com o que precisa ser feito. Então, depois da nossa vinheta, a gente vai falar sobre o mercado lá de fora. Então, bora, né, galerinha? Vamos lá. Vamos falar um pouco aqui da CME agora, vamos ser mais específicos, né? Só lembrando que serve para o Forex também, mas a gente trata direto os ativos da CME. O único ativo que eu falo é o par GBP-USD, porque não tem, mas os outros dois, tanto o Gold quanto o Euro, a gente fala direto a moeda que é negociada na CME em Chicago. Então, se você está estranhando os nomes, saiba que é elas que a gente vai estar sempre trabalhando nesses vídeos, beleza? Então, bora falar aqui hoje o que aconteceu no Nasdaq, né? Nasdaq hoje nós tivemos a abertura do mercado ontem, ele ficou centralizado aqui. Ele tinha feito um sweep aqui e hoje ele fez um movimento característico de Judas Swing, onde ele fez essa captura de liquidez, depois ele voltou. E aqui, ó, nesse retorninho hoje, logo ali pela manhã, né? Logo depois ali da abertura, aqui, ó, deixa eu só ampliar aqui para vocês, ó. Logo cedo, aliás, a abertura não, né? Ali pelas 8 horas da manhã, ele acabou fazendo esse movimento fake aqui de venda para deixar todo mundo preso na venda e saiu estopando e rasgou para cima. Lembrando, esses order blocks a gente tinha marcado, o preço acabou passando direto, mas numa possível compra ele serviria como alvo. E eu estava fazendo as contas aqui hoje, né? Essa subida aqui, ó, se tivesse pego essa subida aqui do começo, deu mais de $500 com um contrato, tá? Então, assim, ó, um micro contrato, se tivesse pego essa compra aqui, saído no order block, teria pego $500 com um micro contrato, né? Então, isso aí é muito interessante vocês começarem a analisarem, porque tem muita gente já mudando o foco. E por falar em mudar o foco, se você ainda não fez o teste da Apex, aproveita, link está na descrição, vai hoje até o fechamento do dia, a promoção dos 90%, tá? Então corre ali no site, o link está na descrição, que ali você tem o link para comprar e mais o cupom SAVE90, que dá 90% de desconto na aquisição do teste, tá? E se isso aí já está te ajudando, já deixa aquele like, porque isso aí fortalece demais o canal. E se está chegando agora, a gente fala sobre Smart Money nesse canal, temos playlists explicando como que é o método, a gente foca muito em mesas proprietárias, tanto lá fora com a Apex, quanto aqui no Brasil com a Euroinvest. Então, se você tem interesse em fazer teste em mesa proprietária, temos essas duas parceiras aí que são muito fortes para você optar tanto pelo mercado americano ou pelo mercado brasileiro, certo? Então, continuando aqui, ó, só vamos colocar no gráfico de 1 hora para a gente pegar aqui o que está acontecendo, né? Quando a gente estica o order block pro order block de 1 hora aqui, nós vamos ver que os dois caras aqui, ó. Deixa eu só esticar aqui.
vocês vão ver que as duas regiões, olha lá, ele foi mitigar justamente o de 1 hora. Ele passou direto do de baixo e foi lá no gráfico de cima, tá? Então, o que que a gente tem aqui agora, tá, galera? Nós temos uma característica aqui, onde a gente tem esse movimento aqui que iniciou a subida, tá? Continuamos com essa região aqui marcada no gráfico de 60 minutos, certo? Depois, claro, a gente pode filtrar isso aqui, mas para vocês terem uma ideia do que ser feito, né? O preço está esticando a corda. Agora a gente tem aqui, ó, esses movimentos aqui para cima, onde a gente tem esse imbalance aqui, esse Fair Value Gap é um Fair Value Gap do 15, tá? Então, assim, a gente tem alvo lá para cima, tá, turma? Então, não se surpreendam se esse preço subir mais. O que que a gente tem que prestar atenção aqui, ó? Quando a gente olha, analisa, deixa eu tirar esse indicador que está meio confuso aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó, boss. Aqui a gente tem um outro boss que foi feito, tá? Certo? Aqui, o choque desse movimento aqui que está acontecendo é esse carinha aqui, ó. Esse aqui, tá? Então, se o preço passar daqui, nós poderemos ter um possível teste nas regiões superiores, ok? Então, muita atenção, principalmente porque a gente tem isso aqui no gráfico semanal, ó. Nós temos um canal aqui onde o preço está rompendo, tá? E esses rompimentos, eles são muito fortes, porque é um rompimento semanal, e aí o preço tende a vir buscar essa região, a próxima região de topo, que é essa daqui, ó, tá? Então ele tem sim muito alvo para cima. O que ele tem a obrigação de fazer é voltar para dar continuidade. Então, no movimento macro, vocês fiquem atentos a essa movimentação, tá? E isso aqui pode ser um movimento muito importante. Então, aqui, ó, eu vou deixar marcado, que é esse carinha aqui, ó, esse order block aqui, tá? Ó, BV do H1. Então, a gente tem aquela extremidade lá em cima como um possível alvo, certo? Então, só lembrando, né? A gente está olhando o gráfico de 1 hora, gráfico de 15 minutos. O preço continua subindo. E qual que é a expectativa que a gente tem? Fez um rally, base e rally. Pode ser que ele volte até essa região para dar continuidade. Enquanto ele estiver passando dos limites aí, a gente está pensando em compra, tá? Saibam que se vocês diminuírem o time frame para olhar para um ponto menor, o que vocês precisam ter atenção em relação a qual é o alvo, tá? O alvo de uma possível venda aí de time frame pequeno, certo? Que aí seria 5 minutos ou coisa assim. E um possível alvo aí, um possível retorno seria esse teste de topo, antes de vir a testar aquele fundo, tá? Então, mas seria alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Ok? Pode sim dar uma venda boa aí, se ele quebrar essa estrutura, sabendo operar contra a tendência, né? Se você sabendo operar contra a tendência, ele pode sim dar uma boa operação vendedora aí e pagar seus 200, 300 dólares aí com um contratinho. Então fiquem atentos em relação a isso, beleza? S&P, vamos dar uma falada aqui, dar uma olhada no S&P. O S&P no gráfico de 1 hora, ele está chegando nessa região, onde se ele passar, ó, a próxima parada dele é lá em cima, tá? Se ele passar daqui, vamos colocar aqui no gráfico 4 horas para ficar melhor, ó. Passando desse topo aqui, que a gente tem marcado, qual seria o próximo ponto de parada? É esse cara aqui, ó.
Primeiro é aqui. Aqui não, quer dizer, primeiro a gente tem um teste, eu vou até deixar marcado aqui, ó, OBVH4, né? Aqui, ó, é uma região importante, só que aqui depois a gente tem esse gap. Eu vou deixar uma linha marcada nessa zona aqui, ó, tá? E nessa daqui. Para vocês terem aí uma noção, mais ou menos, né, de um pullback, né? Na verdade, seria aqui, ó, essa região aqui, tá? Então, essa zona aqui desse fundo que coincide com 50% do imbalance, tá? Então, vocês prestem atenção aqui nessa zona, que pode ser que o preço segure, ok? Deixa eu só deixar aqui. E do restante para baixo, a gente segue mais ou menos a mesma linha, tá? Nós temos aqui o preço trabalhando nessa região. Ele deixou aqui, diferente do que está falando no Nasdaq, aqui ele deixou um ponto de liquidez, tá? Que isso daí pode ser que numa perda dessa região, o preço vá testar pontos para baixo ou capturar liquidez para descer. Tá, mas de qualquer forma eu teria que fazer isso aqui num time frame pequeno para dar continuidade, certo? Ele ainda está numa tendência de alta, então muita atenção em qualquer movimento que seja vendedor, ok? Vamos deixar aqui, ó. No 15 minutos a gente tem essa região aqui, certo? Então, uma falha nesse topo aqui, nesse fundo, poderia ocasionar num pullback para vir pegar uma possível venda até aqui, certo? Ou até mesmo aqui nessa região desse spinning top, porque aí ele pegaria a liquidez aqui embaixo para continuar subindo. Então, essa seria uma operação de risco, mas contra a tendência. Beleza? Próximo, vamos falar aí do nosso euro. O gráfico de 1 hora, ó, fazendo um belo pullback agora, né? Chegou no alvo, hoje deu venda aí o euro. Tá numa posição mais estratégica, eu diria assim. E aqui o que nós temos? Ó? Eu tenho uma região muito importante aqui, tá? Que seria um possível alvo dessa volta. Só lembrando, tá? A tendência dele ainda é de baixa. Porém, ele está fazendo pullback, tá vendo? Ó? Ele tem muito caminho para cima ainda. Então, significa que nós ainda temos alvos, inclusive tem esses outros aqui, né? Que são possíveis movimentações altistas. Ele veio fazer um teste aqui nesse fundo, tá? O que tem que ter atenção aqui? Qual é a movimentação que ele está fazendo? Ó, no time frame pequeno, ele fez uma quebra de estrutura, certo? Ó, chegou aqui no teste do topo, fez um choque e deu uma possível entrada de compra. Essa entrada de compra, ela tem como alvo aonde? Essa zona aqui, tá? Porque isso aqui pode ser a mitigação para ele voltar a cair, para ele depois fazer um movimento de subida. Lembre-se, o euro, ele é meio elástico, tá? Ele é meio esticadão, assim, nas movimentações. Então, vocês têm que entender quais são os melhores pontos aí para tomada de decisão. E aqui embaixo a gente tem essa região aqui, ó, que é o limite, tá? Então fiquem espertos aí com isso para tomar a decisão no lugar certo, ok? Mas aqui, cuidado, né? Porque quando a gente traça a região de premium discount aqui nessa zona aqui, ó, a gente vê que ele ainda está numa zona premium, podendo fazer um reteste aqui para vir testar essa região de baixo. Então, e é isso que a gente possivelmente aguarda para uma possível
compra no euro, certo? E bora falar do GBP-USD. O GBP-USD é mais ou menos a mesma situação do euro, tá? O que a gente tem aqui um pouco de diferente? Essas capturas de liquidez aqui, ó, tá vendo? Ele veio, fez uma captura de liquidez, voltou com tudo, veio fazer o reteste aqui, tá? Está fazendo um reteste no topo. Agora a gente tem o que? Tem essa movimentação brusca aqui, onde a gente tem esses order blocks. A gente tem principalmente esse cara aqui agora, tá? E esse aqui da extremidade. Esse carinha aqui, ó. Também a gente tem que ter atenção, tá? Mas o que mais a gente tem de importância é esses testes aqui, nessa região, tá? Atenção aqui para possíveis movimentações de compra e aqui no final. São esses 3 pontos que a gente tem para pensar numa possível compra. E para venda, ele teria que vir aqui, fazer essa subida, voltar nessa região e dar uma venda. Aí sim nós teríamos essa movimentação a favor do movimento que ele vem fazendo, tá? Agora a gente deixa marcado essa parte da extremidade, esse imbalance aqui, ó, como sendo uma possível zona de liquidez, né? Caso ele volte a subir dali, né? Nós teríamos ali como um primeiro alvo na compra para seguir a movimentação de alta, beleza? E para a gente finalizar, vamos falar do ouro, né? O ouro, ó, de novo, deu a venda hoje aí, ó, abriu, fez o sweep ali na região de cima, não chegou aí mitigar aquele order block, mas ele veio testar essa região aqui desse cara aqui, tá? Quando a gente traz para um time frame menor, vocês vão ver que sim, ele veio testar esse carinha aqui, ó, o order block do 15 minutos, beleza? Então aqui pelo 15 minutos ele acabou dando a venda e foi embora testar o alvo lá embaixo. Agora fez a quebra de estrutura de novo, ó, fez a quebra de estrutura. Porém, muito cuidado, porque ele ainda pode vir testar para baixo. Tudo vai depender do ânimo das bolsas amanhã. Apesar que ele já fez o sweep aqui, ó. Tá vendo? Fez uma captura de liquidez. Então, temos aí também essa possibilidade dele fazer isso aqui. Para depois ver qual que seria a próxima zona de atuação do dólar, tá? Do ouro, aliás. E vocês têm que ficar esperta com essa região aqui, ó. Tá? Agora, aquele order block já foi mitigado. Nós temos aqui agora essa região, tá? Onde você tem possíveis zonas de liquidez aqui, porque esse tipo de movimentação que o preço vai deixando, então possivelmente pode ser que ele venha testar aqui antes de cair, tá? Muita atenção em relação a isso, beleza? Então aqui a gente deixa marcada a extremidade, já que ele já passou para baixo, né? Deixamos aqui esse candlezinho de extremidade, porque é o ponto que se ele passar, ele vai se embora até o próximo nível, né? Aí a gente continua essa movimentação de baixa. Mas o ponto ideal para a gente estar buscando por vendas seriam aqui e depois aqui em cima. Beleza, turminha? Então era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nova divisão aí. Tenham todos um excelente pregão, bons trades e
nos falamos amanhã nesse mesmo horário para fazer o nosso estudo. Valeu, turma. Abraço.